A Montanha dos Esquecidos. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje, levaremos você a um dos cenários mais aterrorizantes e inexplorados do Brasil. Em meio à Serra da Mantiqueira, um grupo de alpinistas enfrenta um desafio mortal ao tentar escalar uma montanha pouco conhecida. No entanto, o que parecia ser uma aventura se transforma em um pesadelo, quando eles descobrem que a montanha os aprisiona em um tempo-espaço distorcido, assombrado pelos ecos de almas perdidas. Prepare-se para uma jornada de horror e mistério, onde a realidade e a loucura se entrelaçam em um confronto mortal. Capítulo 1. O Desafio. Era uma manhã fria e nebulosa quando o grupo de alpinistas se preparou para a escalada da Montanha dos Esquecidos, uma elevação obscura na Serra da Mantiqueira. Eles eram 4 amigos de longa data. Carlos, o líder, com um olhar decidido. Ana, a especialista em escalada com um passado turbulento. Marcos, o fotógrafo, sempre atento ao detalhe. E Beatriz, a novata, cheia de entusiasmo e coragem. A montanha, pouco conhecida e raramente explorada, estava envolta em mistério e lendas locais. Historicamente, a região era conhecida por seus antigos rituais indígenas e histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Apesar dos avisos dos moradores locais e das histórias assustadoras sobre a montanha, o grupo estava determinado a conquistar o cume e registrar a aventura. Ao início da jornada, o grupo avançava com vigor, rindo e conversando enquanto enfrentavam as rochas íngremes e o frio crescente. A vegetação ao redor estava densa e uma neblina espessa parecia envolver a montanha como um manto. O terreno se tornava cada vez mais árido e árduo à medida que subiam, mas a visão do cume sempre os incentivava a continuar. Após horas de escalada, chegaram ao que parecia ser o cume da montanha. No entanto, algo estava estranhamente quieto. A atmosfera havia mudado, o ar estava pesado e uma sensação opressiva parecia preencher o espaço ao seu redor. A visibilidade estava comprometida e o grupo começou a se sentir desconfortável. O cume, ao contrário do que esperavam, não oferecia a visão deslumbrante que eles antecipavam, mas uma planície desolada, com ruínas antigas e fragmentos de pedras cobertas de musgo. Ana, sempre a mais observadora, notou marcas estranhas nas rochas e figuras esculpidas que pareciam estar observando-os. "Olhem isso", disse ela, apontando para as figuras. "Parece que alguém esteve aqui antes de nós." Carlos, decidido a manter o moral alto, sugeriu que montassem acampamento e explorassem as ruínas no dia seguinte. Eles montaram suas tendas e acenderam uma pequena fogueira, enquanto a neblina envolvia o cume como uma capa de mistério. À medida que a noite caía, a temperatura despencava e o vento assobiava ao redor das rochas. O grupo se reuniu ao redor da fogueira, tentando se aquecer e relaxar. No entanto, algo estava errado. O silêncio ao redor era profundo e inquietante, interrompido apenas pelo som do vento e pelos estalos da madeira na fogueira. Marcos, enquanto revisava suas fotos, notou algo peculiar. Em uma das imagens, parecia haver uma sombra estranha que não estava visível a olho nu. Ele mostrou a foto para os outros, mas eles não conseguiram identificar o que era. "Talvez seja apenas a iluminação", disse Carlos, tentando minimizar a tensão. Beatriz, a mais sensível do grupo, começou a sentir uma presença estranha. "Eu sinto algo aqui", ela disse com a voz trêmula, como se estivéssemos sendo observados. O grupo tentou ignorar a sensação crescente de desconforto e decidiu ir para as camas improvisadas nas tendas. A noite foi marcada por pesadelos inquietantes e um sentimento crescente de medo, como se algo estivesse prestes a acontecer. Quando a manhã chegou, o grupo estava inquieto.
A neblina havia se dissipado, revelando uma paisagem ainda mais estranha do que a noite anterior. As ruínas eram mais complexas do que imaginavam, com símbolos e figuras que pareciam se mover quando eram observadas de perto. Carlos decidiu que era hora de explorar as ruínas e descobrir o que estavam escondendo. O grupo seguiu-o com relutância, sentindo que estavam se afastando do que era seguro. Ao explorar as ruínas, encontraram uma série de câmaras subterrâneas que pareciam ter sido usadas para rituais antigos. O ar estava denso e carregado, e o grupo sentia uma sensação crescente de mal-estar. Ao adentrar as câmaras, o grupo encontrou um altar antigo com inscrições que não conseguiram decifrar. As paredes estavam cobertas de pinturas que retratavam figuras humanas em agonia e símbolos que pareciam pulsar com uma energia sinistra. Foi então que perceberam algo ainda mais perturbador. Os ecos das palavras de um antigo ritual que parecia estar sendo murmurada pelas paredes, como se estivessem presas em uma repetição interminável. Estamos presos em um lugar que não é deste mundo, murmurou Ana, com a voz cheia de terror. Isso não é apenas uma montanha, é uma prisão para algo muito mais sinistro. O grupo começou a sentir uma sensação crescente de desespero. A montanha, que parecia ter sido apenas uma escalada desafiadora, agora se revelava como uma prisão sobrenatural, e eles estavam começando a entender a gravidade de sua situação. Capítulo 2. O Labirinto do Tempo. O grupo, agora completamente desorientado, começou a perceber que a montanha os mantinha em um labirinto de tempo e espaço distorcido. As ruínas, que antes pareciam ser uma simples construção antiga, haviam se transformado em um complexo labirinto, com corredores que se entrelaçavam e se distorciam de maneiras impossíveis. Cada tentativa de encontrar uma saída apenas os conduzia a novas câmaras e corredores, todos marcados por uma sensação crescente de opressão e maldade. O grupo estava ciente de que algo estava manipulando sua percepção da realidade, como se estivessem presos em um pesadelo interminável. Ana, a mais experiente em exploração, tentou usar seus conhecimentos para traçar um mapa do labirinto, mas o ambiente parecia mudar constantemente, tornando impossível qualquer tentativa de orientação. Os ecos das almas perdidas começaram a se manifestar, sussurrando palavras incompreensíveis e gritos distantes que pareciam se intensificar à medida que avançavam. Beatriz, consumida pelo medo, começou a ter visões perturbadoras. Ela via figuras espectrais se movendo entre as sombras, com rostos distorcidos e olhos vazios. As visões eram tão vívidas que ela mal conseguia distinguir entre o que era real e o que era produto de sua mente em desespero. Marcos, tentando documentar a experiência com sua câmera, encontrou algo ainda mais perturbador. As imagens que ele capturava mostravam figuras sombrias e distorcidas que não estavam visíveis a olho nu. Algo está se alimentando do nosso medo, ele disse, a voz tremendo. Essas figuras, elas estão nos observando. Carlos, desesperado por uma solução, tentou forçar o grupo a seguir em frente, mas suas tentativas foram em vão. A montanha parecia absorver toda a sua energia, tornando-os cada vez mais fracos e confusos. Eles eram atormentados por uma sensação de que estavam se afundando cada vez mais fundo no pesadelo, sem qualquer esperança de escape. A noite caiu novamente, e o grupo decidiu se abrigar em uma das câmaras. O ar estava ainda mais denso e frio, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Carlos, exausto e frustrado, tentou acender um fogo para manter o grupo aquecido, mas a madeira parecia recusar-se a queimar, como se a própria montanha estivesse drenando sua energia. Os ecos das almas perdidas começaram a se manifestar mais claramente.
Gritos e murmúrios distantes preenchiam o ambiente, criando uma cacofonia de terror que parecia vir de todos os lados. O grupo tentou se acalmar, mas a sensação de desespero estava palpável. Ana, buscando algum tipo de resposta, começou a investigar as inscrições no altar antigo que haviam encontrado anteriormente. Ela percebeu que os símbolos eram parte de um ritual de aprisionamento, destinado a capturar e manter almas perdidas. A montanha, ela está alimentada pelas almas que foram sacrificadas aqui, ela disse. Estamos sendo mantidos aqui como parte de um ritual antigo. O grupo começou a perceber que a montanha não era apenas um lugar físico, mas uma prisão espiritual que estava alimentando-se de suas emoções e medos. O tempo parecia ter se distorcido, e cada tentativa de escapar apenas os conduzia a uma maior profundidade do pesadelo. Desesperados, eles tentaram encontrar uma forma de quebrar o ciclo, mas a sensação de estar sendo observados e perseguidos se tornava insuportável. A montanha parecia estar viva, manipulando a percepção do grupo e alimentando-se de sua desesperança. O medo estava dominando-os, e a esperança estava se esvaindo. Foi então que Marcos desapareceu. Capítulo 3. O preço da liberdade. O desaparecimento de Marcos mergulhou o grupo em um estado de pânico absoluto. Beatriz, que já estava à beira do colapso, começou a gritar seu nome enquanto corria pelas câmaras escuras, suas palavras ecoando de volta para ela, sem resposta. Ana e Carlos tentaram segui-la, mas a escuridão e as paredes sinuosas do labirinto os separaram rapidamente. Carlos, agora sozinho, sentiu o peso da montanha o esmagando. Ele sabia que precisava encontrar seus amigos, mas cada corredor parecia levar a lugar nenhum. As vozes que antes eram sussurros começaram a se tornar mais claras, revelando segredos terríveis, histórias de dor e sacrifício que a montanha havia testemunhado ao longo dos séculos. Ele finalmente encontrou Beatriz, parada em frente a uma grande câmara, seus olhos arregalados de terror. Carlos, você precisa ver isso, ela murmurou, a voz quase inaudível. Dentro da câmara, Carlos viu Marcos. Ele estava de pé, em frente ao altar, mas algo estava terrivelmente errado. Seu corpo estava rígido, como se tivesse sido congelado no tempo, e seus olhos estavam vazios, sem vida. Ao redor de Marcos, as sombras se moviam, como se dançassem em um ritual macabro. Ana apareceu ao lado deles, ofegante e com o olhar determinado. Isso é o que a montanha faz, ela disse, a voz grave. Ela suga a vida das almas que aprisiona, transformando-as em parte desse lugar maldito. Precisamos sair daqui agora. Mas a montanha não iria deixá-los partir tão facilmente. O caminho de volta parecia fechado, e as sombras ao redor de Marcos começaram a se mover em direção ao grupo, como se fossem atraídas pela sua presença. As vozes que antes sussurravam agora gritaram em uníssono, exigindo um sacrifício. Carlos sabia que não havia outra escolha. Precisamos quebrar o ciclo, ele disse, sua voz firme, embora o medo o corroesse por dentro. Temos que destruir o altar. É a única maneira. Com determinação renovada, o grupo correu em direção ao altar. As sombras os atacavam de todas as direções, rasgando suas roupas e pele com garras invisíveis, mas eles continuavam avançando. O altar pulsava com uma energia sinistra, e cada passo que davam em direção a ele parecia mais difícil do que o anterior. Quando finalmente chegaram ao altar, Carlos e Ana usaram todas as forças que restavam para derrubá-lo. A pedra era incrivelmente pesada e parecia resistir aos seus esforços. Mas, com um esforço final, conseguiram derrubá-la, quebrando-a em pedaços. Imediatamente, a montanha pareceu soltar um grito de dor,
como se o próprio espírito da montanha estivesse sendo destruído. As sombras ao redor começaram a dissipar-se, e o tempo, que antes estava distorcido, começou a voltar ao normal. O grupo estava exausto, ferido e emocionalmente destruído, mas estavam vivos. No entanto, quando olharam para onde Marcos estava, ele havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Eles sabiam que haviam perdido um amigo para a montanha, mas também sabiam que haviam quebrado o ciclo, libertando as almas que a montanha havia aprisionado por tanto tempo. Enquanto desciam a montanha, o grupo sentiu um estranho silêncio. Não havia mais sombras, mais gritos, apenas o som do vento e o farfalhar das folhas. Eles sabiam que nunca esqueceriam o que haviam experimentado e que a montanha dos esquecidos sempre guardaria seus segredos sombrios. Ao voltarem para a civilização, o grupo não conseguiu encontrar palavras para descrever o que havia acontecido. A montanha havia levado uma parte deles e eles sabiam que nunca seriam os mesmos. Mas, no fundo, cada um deles sabia que, de alguma forma, haviam conseguido escapar de algo muito mais sombrio e antigo do que qualquer um poderia imaginar. E assim, a história da Montanha dos Esquecidos permanece como um aviso sombrio para aqueles que ousam desafiar os mistérios antigos e as forças que governam o desconhecido.